Amém? Abra o teu coração. Vamos orar, pedir para que o Senhor fale conosco nessa noite, nessa manhã. Vocês perceberam que a minha voz está diferente, né? Resfriadinho me pegou. Então, que o Senhor dê graça. Paizinho amado e querido, como nós te amamos, Senhor. Como nós te adoramos, Senhor. Como nós te bendizemos, Senhor. Não existe nenhum Deus como o Senhor, tão lindo, tão forte, tão poderoso. Senhor, nós já sentimos aqui a Tua presença, nós já vimos aqui o Teu agir, Senhor. Ó Deus, agora, Senhor amado, nós queremos ouvir aquilo que o Teu Espírito Santo diz à igreja, Pai. Nós abrimos o nosso coração para isso, Senhor. Nós abrimos o nosso coração para ouvir a Tua palavra. Eu me coloco nas Tuas mãos, na total dependência do Teu Espírito, pedindo graça e autoridade, Pai, para ministrar nessa manhã. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém? Bom, o tema da palavra dessa manhã deixa eu abrir aqui. O fogo da presença. Um chamado para uma nova estação. Então, que a gente abra o coração para isso. Irmãos, estamos no ano de avançar, colocamos isso no nosso coração, de nós avançarmos em Deus. E esse avanço em Deus, nós temos ouvido que é um avanço em níveis, né, em estações, em marcos. Então, nós estamos caminhando para essa nova estação. E o primordial para a gente avançar é a gente conhecer o Senhor. Porque à medida que nós conhecemos o Senhor, nós correspondemos a esse Deus que está se revelando. Nós correspondemos em amor, nós correspondemos em obediência, nós correspondemos em entrega, nós correspondemos em devoção. Há uma resposta à medida que a gente conhece mais esse nosso Deus. E esse Deus é um Deus sério, é um Deus todo-poderoso, é um Deus que quer nos levar a esse lugar. Então, a palavra dessa manhã, o fogo da presença, ela tem o intuito de, mais uma vez, nos alertar e transmitir aquilo que o Senhor tem, qual é o chamado para nós. Porque esse Deus de amor, Ele não nos obriga a aceitá-lo. Esse Deus de amor, Ele não impõe o governo dele sobre nós. É sempre um convite. É sempre um convite. Então, encare nessa manhã, uma manhã onde Deus mais uma vez te convida para entrar numa nova estação, onde Deus mais uma vez te convida a avançar mais um pouco. E por que o tema, o fogo da presença? É algo que Deus queimou verdadeiramente no meu coração. Eu quero pedir para você abrir Hebreus capítulo 12. Hebreus, no capítulo 12. Os versículos são 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino, retenhamos a graça, pela qual sirvamos de modo agradável. Como? Com reverência, temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O nosso Deus é um fogo consumidor. Eu vou falar só um pouco de Hebreus e volto a falar no final. Mas o que está dizendo aqui basicamente? Quando a gente lê aqui por isso, ele está concluindo, o autor de Hebreus está concluindo algo que ele já falou. Ele está concluindo algo que ele ensinou. E ele diz, por causa disso,
Porque era um povo que estava passando por tribulação, por perseguição, por dificuldade, e um povo que estava abandonando a fé, o cristianismo, para voltar nas práticas do judaísmo. Eles estavam se colocando de novo debaixo da lei. E a carta toda de Hebreus é para mostrar a superioridade de Cristo, como nós cantamos aqui. É para mostrar que a nova aliança é superior à antiga aliança, e que eles não deveriam retroceder, eles deveriam avançar. Então ele diz, por isso, nós recebemos um reino, e esse reino é um reino inabalável. Então, a gente precisa, nesse reino inabalável, servir a Deus com reverência e temor. Por quê? Porque Ele é um fogo consumidor. E por que Deus se revela como um fogo, e várias vezes na palavra do Senhor? Porque o fogo está totalmente ligado à santidade de Deus. Totalmente ligado à santidade, à justiça de Deus. Mas o fogo também, ele nos purifica, sim ou não? Quando ele aquece, ele nos purifica. O fogo também nos aquece. E o fogo também traz iluminação para nós andarmos. Nós vemos a palavra de Deus, Ele se manifestando como fogo, porque está nos chamando a um tempo de santidade. Como nós falamos aqui outro dia, esse lugar é santo. Deus está nos chamando para esse tempo de santidade. E Deus, como eu disse, Ele se revelou várias vezes através da palavra, para se mostrar como fogo. Quando Deus foi fazer uma aliança com Abraão, em Gênesis, no capítulo 15, eu vou pedir para você abrir. Quando Ele foi fazer essa aliança com Abraão, o que vai acontecer aqui? É linda essa palavra. Gênesis, no capítulo 15. Abraão já tinha recebido a palavra do Senhor de que ele seria pai de multidões. Tá. Espera aqui. Que ele seria pai de multidões. Então, o que aconteceu aqui? Abriu aí? A partir de que versículo? Eu não coloquei o versículo que era aí. Vamos ler a partir do versículo 1. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo, não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo e lhe darei grande recompensa. Abrão respondeu, Senhor, que me dás, se continuo sem filhos, o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eleazar. E Abraão continuou, tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado de você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor o levou para fora e disse, olha para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse, assim será a sua posteridade. E aqui o Senhor fazendo uma promessa, Abraão creu no Senhor e lhe foi instituído por justiça. O Senhor também disse, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar o quê? Esta terra como herança. Mas Abraão perguntou, Senhor, como eu saberei que eu vou herdar essa terra? Versículo 9, o Senhor respondeu, traga uma novilha, uma cabra e um cordeiro, para cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. E Abraão trouxe todos esses animais e cortou-os pelo meio, e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina, então, desciam sobre os cadáveres, porém, Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse, fique sabendo, com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia. Será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos, mas eu castigarei a nação que os escravizar, e depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. E versículo 17, quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. De novo, versículo 17, quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre os pedaços dos animais. E naquele mesmo dia o Senhor fez a aliança com Abraão.
à sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoeus, dos heteus, ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Deus está dizendo, eu fiz aliança. Vocês receberão essa terra. Você será sim, Abraão, pai de uma grande nação. Você será sim, pai de uma grande nação. E qual é a aliança? A aliança, eles colocaram animais divididos no meio. E naquele tempo, como é que se firmava uma aliança? Ele está dizendo, olha, eu vou fazer a minha parte, você faz a sua. Nós dois temos que passar por meio desses animais. Porque quem não cumprir a aliança, vai ser feito com eles o que foi feito com esses animais. E o Deus de amor e misericórdia, conhecendo a humanidade de Abrão, deixou ele dormir. Mas quando o sol se pôs, quem passou? Um fogareiro e uma tocha. O próprio Deus passou. Ele diz, Abraão, eu sei que você não é totalmente santo, mas eu estou dando a minha palavra. Eu vou cumprir essa palavra. Eu sou Deus de aliança. E essa palavra se cumpre, irmãos, no dia que Jesus é morto e o seu corpo é ferido por causa de nós. Esse é o amor de Deus. É o Deus que se mostra ali nessa aliança, se mostrando através do fogo. Aleluia. Ele não disse que eles iam herdar aquela terra 400 anos depois. O que acontece 400 anos depois? Ele falou com o povo dele que a descendência ia ser escrava numa nação. O que aconteceu 400 anos depois? Esse povo está escravo nessa nação. Só que Deus é Deus de aliança, Deus de promessa. Agora chegou o momento que Deus vai cumprir a aliança e a promessa que fez Abraão. O que esse Deus vai fazer? Ele vai chamar alguém para isso, sim ou não? E como é que ele se apresenta para essa pessoa? Através do fogo. Oh, aleluia! Abra Êxodo capítulo 3. Santo é o nome do Senhor. Há um fogo da presença de Deus aqui, nesse lugar, nessa manhã. Oh, glória. Êxodo 3. Aleluia. Acharam? Oh. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. E Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo, eu vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. E quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver do meio da sarça, chamou e disse, Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui. E Deus continuou, não se aproxime, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou, certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. E ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso eu desci. Por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, eu o enviarei a Faraó, para que você tire o meu povo, os filhos de Israel. Aleluia, aleluia. É o Deus que vem no fogo de novo, irmãos. É o Deus que vem no fogo de novo. E a gente vai perceber, você percebe lendo o livro de Êxodo, que o livro de Êxodo é um livro marcado pelo fogo. É o Deus que vem no fogo na sarça. É o fogo que vai guiar aquele povo no deserto. É o fogo que é aceso do céu no altar para não se apagar mais.
É o fogo que vai vir em Êxodo 19 sobre aquela montanha. É esse Deus do fogo, é o Deus santo, é o Deus todo-poderoso, é o Deus que se manifesta com essa presença gloriosa. Oh, aleluia! Então Deus está chamando Moisés para inaugurar um novo tempo através do fogo da presença. Irmãos, nós precisamos encarar essa palavra dessa manhã como uma palavra profética para nós, como igreja, e para cada um de nós que está aqui, ou para quem estiver ouvindo um dia esse daqui na internet. Encare essa palavra como algo profético para a tua vida. Fica com a sua Bíblia aberta no Êxodo 3, tá? Então, o que diz o versículo 1 e 2? O versículo 1 e 2 está dizendo que o Moisés ele estava apacentando as ovelhas. Moisés tinha fugido do Egito, porque ele tinha matado um hebreu. Ele fugiu porque ele ia ser morto. Ele está em Midian. Ele chega na terra de Midian. Ele conhece Jetro, ele casa com a filha de Jetro. Ele se torna um simples pastor de ovelhas. Já tinham passado 40 anos que Moisés estava em Midian, pastoreando ovelhas. Moisés não tinha mais nenhuma perspectiva de mudança de vida. 40 anos. 40 anos ele é pastor de ovelhas. 40 anos ele está naquele lugar. E ele está passando a oeste, ele está passando perto de Horebe. Horebe vai ser chamado daqui para frente o monte de Deus. Moisés, está escrito um monte de Deus aqui, porque ele escreveu isso lá na frente, quando tudo já tinha acontecido. Ele estava naquele lugar, então, irmãos, a sarça começa a queimar, e a sarça queimando era algo até natural no deserto, quando fazia muito calor, estava muito quente. Só que a sarça, às vezes, ela queimava e rapidinho aquele fogo apagava. O que começa a acontecer com aquela sarça de extraordinário é que o fogo está aceso, mas a sarça ela não se consome. E Moisés vai ser atraído por esse fato. E é através dessa atração dele, desse foto, dessa chama que está acesa, que vai desenrolar a chamada de Moisés para algo tão significativo. Que não era só significativo para a vida dele, era significativo para todo um povo. Aleluia! Irmãos, quem sabe eu e você somos essa pessoa. Vivendo talvez uma rotina, talvez uma mesmice, talvez acostumado com a nossa vida de crente, talvez acostumado com a forma que a gente tem levado a vida, e a gente está levando. Só que eu quero dizer para nós, irmãos, que o Senhor não chamou a gente só para ir levando a vida. Ah, mas eu não peco. Não, Deus tem um propósito. E o que eu quero falar nessa manhã é que Deus tem um propósito na tua vida. E olha, o propósito que Deus tem não são para algumas pessoas. Deus tem um propósito para cada filho seu. Nem todos vão ser missionários, nem todos vão ser pregadores, nem todos vão ser cantores, mas todos fomos chamados para ser testemunha, todos fomos chamados para revelar a Deus, porque o homem não pode ver a Deus, mas nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se nós somos como Deus, a imagem e semelhança de Deus, os homens vão conhecer Deus através da nossa vida. E esse é um propósito que Deus está chamando. Aleluia. A sarça começa a queimar. Algo comum começa a ficar diferente. Algo comum começa a ficar diferente, porque Deus veio. Irmãos, quando Deus vem é diferente. Às vezes você canta aquele louvor 100 vezes. Quando você canta na 101, Deus veio, ficou diferente, o fogo pegou. O fogo pegou. Às vezes você lê o versículo 1000 vezes, mas aquele dia você veio e ficou diferente, porque o fogo pegou. Irmãos, eu não sei onde o Senhor vai acender um fogo, talvez na sua vida ordinária, talvez lá no seu escritório, você de frente do computador, mas ali a presença de Deus vem e de repente aquilo que é cotidiano para você, o fogo pega. De repente você está lá fazendo a unha, fazendo a unha com alguém, e de repente o fogo de Deus chega, o fogo de Deus move. Irmãos, muitas vezes acontece nesse ambiente aqui, no ambiente de culto, porque é o ambiente que atrai a presença do Senhor, e Deus vem e faz algo grandioso. Oh, aleluia! Deus vai usar algo que nós vemos talvez sempre, mas só que potencializado pelo fogo, porque há um chamado para mim, para você, para nós adentrarmos uma nova estação. Pega isso para a tua vida, em nome de Jesus. É tempo de onde Deus quer nos levar a um novo nível de revelação.
Ele quer mostrar quem Ele é. Moisés sabia pela história, Moisés sabia porque sua família hebreia deve ter contado, mas agora Moisés vai começar a conhecer esse Deus face a face, e ele vem em fogo para apontar o propósito dele para a vida desse homem. Tem um fogo aceso, tem uma presença acesa aqui nessa manhã, e eu peço, Senhor, aumenta o fogo nesse lugar, Deus. Aumenta o fogo da tua presença nesse lugar, Deus. Para que haja realmente, Deus, transformação de vidas. Para que haja realmente, Senhor, um mover da tua parte, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o seu ordinário vai pegar fogo, em nome de Jesus. O seu ordinário vai pegar fogo, em nome de Jesus. E o que acontece, então, quando essa sarça começa a pegar fogo? O versículo 3 diz... Então disse consigo mesmo, eu vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que essa sarça não se queima? O que acontece aqui, irmãos? O que ele estava vendo atraiu a atenção dele. O que ele estava vendo atraiu a atenção dele e ele toma uma decisão, eu vou até lá, ele pensa consigo mesmo. A versão da NVI disse assim, eu vou chegar mais perto. Eu vou chegar mais perto, ele toma uma decisão. E essa palavra que diz aqui, ó, vou até lá. No sentido que ele está escrito no original, quer dizer assim, eu estou parando tudo. Eu estou parando tudo que eu estou fazendo. Eu vou até lá ver o que é isso. O que o Senhor está dizendo isso? Há uma presença de Deus acesa para chamar a minha e a tua atenção. O que nós falamos no começo, ele não impõe, é um convite. Há um fogo aceso te convidando para vir mais perto, irmão. Tem um fogo aceso te convidando a ir mais perto. Só que você vai precisar deixar. Você vai precisar largar a faxina e talvez correr para o quarto. Você vai precisar talvez deixar o computador e ir lá para o banheiro ver o que ele quer falar. Você vai precisar parar tudo. Às vezes nós vamos precisar parar o culto e todo mundo dobrar o joelho para ver o que ele quer falar. Porque o culto é dele, é o Espírito Santo que decide, é ele que mostra. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Aleluia, irmãos, a nossa mente está tão cheia de tantas coisas, o nosso coração, a preocupação, tanto barulho e tantas vozes na nossa cabeça, que o Senhor está querendo chamar a atenção, porque Ele tem algo a revelar para nós. Talvez nós não estamos ouvindo, porque a gente está andando no nosso piloto automático. Vamos desligar o piloto automático e prestar atenção no que Deus está falando nesses dias para nós. Aleluia, aleluia. É muito fácil viver no piloto automático, sim ou não? Meu Deus. Às vezes eu estou dirigindo, pensando na vida, quando eu vejo, eu já cheguei em casa. Aconteceu isso com você? Nossa, eu nem percebi. A gente vê o farol abrir, fechar, você vai. A gente pode entrar aqui e fazer tudo no piloto automático. E não ouvir a voz de Deus. Mas o Senhor está dizendo, está nos chamando para prestar atenção. Parar tudo, parar tudo, parar tudo. Sai do seu caminho, vai até lá para ver o que está acontecendo. Deus está nos chamando para prestar atenção. Prestar atenção naquilo que parecia ser natural e ordinário. Mas agora tem algum diferencial. Tem um diferencial. Nós precisamos estar mais ligados à voz de Deus. Aqui é fácil, a pastora está pregando. Preciso prestar atenção na voz de Deus. Os irmãos estão cantando, eu preciso prestar atenção na voz de Deus. Mas Deus não fala só assim, não. Deus fala de muitas formas. No dia 26 de abril, nós tivemos um evento aqui com as mulheres. Que pena que os homens não puderam participar. Mas eu percebi nitidamente que aquele evento era uma chama acesa, dizendo, oi, Priscila, eu quero mostrar algo para vocês nessa estação. Deus estava nos chamando para uma liderança servil. Deus estava nos chamando para a gente diminuir, o Senhor aparecer. Deus está nos chamando para mostrar o que é servir a igreja, o que é servir os irmãos, o que é servir o bairro. E foi lindo, maravilhoso, nós choramos, Deus falou muito, mas eu falei assim, esse não foi um evento maravilhoso, mas Deus quer comunicar algo mais. Deus quer comunicar algo mais. A irmã que cantou esqueceu a Bíblia aqui. E a Kátia precisou vir na terça-feira, no final da nossa oração, porque ela teve consulta médica, para buscar essa Bíblia. E nos chamou para almoçar, a minha Linde. Vocês não têm nada hoje à tarde? Eu falei, ter a gente sempre tem, mas vamos. Não era um almoço simples de 3 amigas.
Ela contou muitas coisas, mas das coisas que ela contou eu vi, Deus está usando esse almoço como qualquer almoço, mas Deus está falando nesse lugar. E Deus nos chamou aquele dia, me chamou para um lugar, o que a gente tem passado para a igreja e para as pessoas, um lugar de santificação, um lugar de jejum, um lugar de renunciar à nossa carne. Irmãos, eu quero dizer nessa manhã que o fogo de Deus, ele acende, onde você talvez está ali tão acostumado com aquilo, mas nós precisamos prestar atenção naquilo que o Espírito Santo está dizendo à igreja, e não vai ser sempre no ambiente da igreja. Ouça, Deus vai falar, Deus está falando. Deus está falando, por quê? Porque Ele quer liberar o propósito que Ele tem na tua vida. Ele quer mostrar o que Ele quer com você. Ele quer mostrar o que Ele quer com você, irmãos. E aí o que acontece? Versículo 4. O que Moisés fez? Ele parou, ele pensou, eu vou até lá. E realmente ele começou a se mover. Só que quando ele começa a se mover, o versículo 4 diz que quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, o que diz? Deus, no meio da sarça, chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Não basta só a gente perceber que algo glorioso está acontecendo. Não basta a gente só perceber. A gente precisa chegar perto. E não basta só eu decidir, eu preciso ir. Mas eu tenho que de fato ir. Quantas vezes aqui no culto de domingo você sai daqui dizendo, olha, eu preciso fazer isso. Eu preciso renunciar isso na minha vida. Eu vou renunciar, eu vou fazer, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou tomar essa medida, eu vou tomar outra medida. Você tomou uma decisão, sim ou não? Mas ela foi realizada? Moisés toma uma decisão, eu vou até lá ver, eu vou chegar perto. Mas ele não fica só nas palavras. Realmente ele começa a se aproximar, e quando ele começa a se aproximar, a voz de Deus fala do meio da sarça, Deus fala do fogo, e chama o nome dele, Moisés, Moisés. Irmãos, o que Deus está falando é que não adianta a gente olhar somente as coisas acontecendo, nós precisamos nos mover, nós precisamos de fato sair do campo só da decisão, e entrar no campo da realização. Porque quando a gente começar a entrar no campo da realização, nós vamos começar a ouvir com clareza aquilo que o Espírito Santo quer falar com a gente. A gente vai começar a ouvir com clareza o que o Senhor vai falar. E aqui nada mais, nada menos do que o Senhor já começa a falar. Moisés, Moisés, Ele está chamando ele pelo nome. Porque Deus é esse que nos conhece. Desde o ventre da nossa mãe, quando a gente era ainda informe. Deus te conhece, irmãos. Deus te conhece. Ele conhece os teus pensamentos, o seu deitar, o seu levantar. Ele conhece todas essas coisas ao seu respeito. E esse Deus tem algo para a tua vida. Ele tem um chamado para uma nova estação. Mas a gente tem que entender que isso não é de qualquer forma. Moisés, Moisés, e Moisés ouvindo aquilo já disse, epa, eis-me aqui. Eis-me aqui. O que o Senhor vai falar para ele? Versículo 5. Não se aproxime. Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é santo. Não é de qualquer jeito. Não vai acontecer nada se você continuar na sua mesmice ou fazendo de qualquer jeito. Ele é um fogo consumidor. É uma presença gloriosa, maravilhosa e perigosa. Não é de qualquer jeito. Deus está chamando, não é de qualquer jeito. Em outro tempo, lá na frente, nós vamos ver Deus chamando Samuel para o profético, né? Em 1 Samuel, capítulo 3, vai dizer assim. O menino Samuel serviu ao Senhor diante de Eli, e naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. E certo dia o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. E também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Ele respondeu, eis-me aqui. Era um tempo de apostasia. Era um tempo de pecado. Onde os filhos de Eli viviam em pecado, ele não repreendia o seu filho. Era por isso que naquele tempo o Senhor quase não manifestava. As visões eram raras.
A palavra do Senhor era rara. Então, numa noite, quando diz aqui, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, havia um candelabro no templo, que o fogo tinha que estar continuamente aceso. Aqui, literalmente, pode dizer que está chegando a madrugada. Mas há algo aqui que o Senhor quer revelar ainda mais, um simbolismo. A lâmpada de Deus, o fogo de Deus nessa geração já estava apagando. Faltava santidade, faltava temor, faltava reverência. Mas antes que o fogo apaga, Deus chama alguém para o profético, para que o fogo se acenda de novo. Aleluia! E o menino Samuel vai ouvir a voz, e ele não conhecia a voz do Senhor, ele vai confundir com Eli. Ele diz, eu não estou chamando, ele vai deitar, e ele ouve a voz de novo, ele não conhecia a voz do Senhor, ele vai de novo, e Eli manda ele deitar, e quando é a terceira vez, Eli entendeu, Deus está chamando esse menino. Então você responde assim da próxima vez, fala, porque o teu servo ouve. Fala, porque o teu servo ouve. Quando o menino respondeu, fala, porque o teu servo ouve, Deus liberou a palavra profética, era uma palavra de juízo para a casa de Eli. Não é de qualquer jeito, repito, Deus não vai empurrar a goela abaixo o governo dele sobre a tua vida. Há um convite, há um chamamento. Eu preciso me mover e me aproximar. Eu preciso falar, fala, Senhor, eu quero te ouvir, Senhor. Eu quero te ouvir. Deus está nos chamando para esse lugar. Irmãos, não deixa a chama da presença apagar na tua vida, na tua casa e nem nessa igreja. Nós precisamos de ação, nós precisamos da ação e do poder de Deus. É um lugar de santidade. Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar é santo. Moisés, em outras palavras, eu quero revelar algo grandioso para você, mas você tem que tirar a sandália dos seus pés. A sua sandália andou por aí, tem muita contaminação, tem pecado, tem coisa suja. Deus está nos chamando, irmãos, mais uma vez, para nós renunciarmos aquilo que a gente tem que renunciar, para a gente entregar aquilo que a gente tem que entregar, para a gente fazer uma limpeza na nossa mente, para a gente tomar atitude no nosso coração, tirar a sandália dos pés e entender, eu entendo, Senhor, a sua santidade, e é dessa forma que eu vou me colocar na tua presença, porque é aí que Deus vai falar. Então Deus tem algo a revelar para você, para direcionar para você, mas para isso é exigido um nível maior de santidade para você ouvir. Aleluia. Aleluia. 1 Pedro 1, 15, 16. Assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos, vocês também em tudo que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Existe um comissionamento para essa geração. Deus muitas vezes chamou homens pontuais. Moisés, apóstolos, avivalistas, próximos do nosso tempo. Hoje Deus está chamando uma geração. Não preciso ficar famoso na internet para eu ser uma voz. Eu não preciso ter uma igreja de 500 mil membros para ser uma voz. E nem você precisa. Há um chamado de Deus para você. Porque Deus quer usar a tua vida. Há um chamado de Deus para uma geração. E tirar a sandália dos pés significa, eu te amo tanto, que eu quero te proteger, porque eu sou fogo consumidor. Se você se aproximar a mim, em consagração e santidade, eu vou te aquecer. Eu vou te iluminar. Eu vou te purificar. Oh, Rabaxica, como o ouro é purificado no fogo intenso, sai toda impureza. Talvez você está passando por um tempo muito difícil. Quem sabe não é o fogo do Senhor em cima de você, tirando toda a impureza. Dói, é difícil, é complicado, mas vai valer a pena. Mas vai valer a pena.
Ai, se você está consagrando, se você está entregando, se você está purificando, vai ser esse fogo que vai iluminar cada passo que você vai dar e vai te seguir. Esse Deus é um Deus de amor, e muitas vezes Ele está pedindo isso para nos proteger. É por isso que no Antigo Testamento a gente vê, Ele coloca o tabernáculo, tem cortina, tem isso e tem aquilo para entrar. Ele está nos preparando, não é de qualquer jeito, não é de qualquer jeito. Ah, Tânia, mas agora a gente está na época da graça. A Bíblia diz que o véu foi rasgado e eu posso entrar na presença de Deus a hora que eu quiser, realmente. Você não precisa matar nenhum cordeirinho mais, você não precisa lavar a sua roupa, deixar na cândida para purificar. Você tem livre acesso à presença de Deus, mas Ele continua sendo um fogo consumidor. Ele continua sendo um fogo consumidor. E quanto mais você chegar diante dEle, reconhecendo a sua glória, o seu poder, a sua presença, mais Ele vai se revelar para você, querido. É esse Deus que quer se revelar para cada um de nós. E é aqui que Ele se revela para Moisés, que está ouvindo aquela voz, que ouviu alguém pedir para ele tirar a sandália dos pés. Mas agora no versículo 6, Ele se apresenta. Oh, eu quero me apresentar para você. Sabe quem eu sou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou esse Deus, Deus de aliança. Eu sou o Deus que fiz promessas para Abraão e eu vim aqui para cumprir. Eu sou Deus de aliança. Talvez o Deus que Moisés nunca tivesse passado pela mente dele, que ele ia se encontrar com Deus dessa forma. Eu quero profetizar na sua vida, meu irmão, mesmo você que está anos caminhando com o Senhor, que há um tempo onde Deus vai se revelar para a tua vida, de uma forma que você ainda não viu, de uma forma que você ainda não experimentou. Ele está propondo isso para a gente. Na quarta-feira passada, quando a gente estava aqui cantando e orando, chegou um momento tão forte da presença de Deus, que literalmente eu me encolhia naquela cadeira que eu estava, irmãos. A impressão que eu tinha era que algo muito poderoso se aproximou de mim. Foi muito poderoso e o que o meu corpo fazia era isso. Deus quer se revelar. Deus está chegando nesse lugar. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Versículo 7. Então o Senhor continua. Agora que eu me apresentei para você, Moisés, eu vou te dizer porque que eu vim aqui queimando no fogo. Certamente, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Eu conheço o sofrimento do povo, por isso eu desci. É esse Deus que ama o seu povo e Ele desce, Ele não manda uma ordem lá do céu. Ele não manda uma sarça começar a seguir Moisés aonde Moisés está. Hoje tem uma sarça me seguindo. Não, tem uma sarça que acende, é um convite subjetivo. Eu preciso me aproximar, eu preciso ouvir, eu preciso me santificar. Eu preciso receber essa nova revelação de Deus, porque Deus está dizendo, eu desci, eu estou aqui. Irmãos, Deus muitas vezes está aqui nessas quatro paredes de forma gloriosa, e nós precisamos reconhecer o fogo da presença de Deus. Eu desci para levar esse povo dos egípcios. Eu desci para levar eles para a terra, que eu falei para Abraão que na quarta geração viria. Eu desci para isso. E o versículo 10, a novidade. Você é o cara que vai tirar eles de lá e vai levar para essa terra. Você é a pessoa que eu decidi usar para levar eles para lá. Eu? Como? Quem sou eu? Quem sou eu? Você já pensou assim? Quando você pensa nas coisas de Deus? Quem sou eu, Senhor? Na fila do pão. Quem sou eu? Tão tímido? Eu sou um faxineiro? Mas eu sou um estudante? Mas eu sou só uma criança? Eu sou só alguém que ama Jesus. Deus tem um propósito na tua vida. Há um fogo aceso aqui, a gente não pode continuar mais como a gente está. E quando Moisés pergunta, Senhor, como assim? Quem sou eu? Versículo 11 e 12, Moisés perguntou, quem sou eu para ir a Faraó?
e tirar do Egito os teus filhos, os filhos de Israel, quem sou eu? O que Deus responde? Estarei com você. Não importa quem você é, o importa é que eu estou junto. Eu sou com você e a presença de Deus com você é a maioria. Não tem se você é tímido, se é calado, não tem nada disso. Eu estou com você. É apesar de nós, irmãos. É apesar de nós, o fogo da presença veio. Moisés, o meu povo está escravo. Eu vou usar você para tirar o povo e levar para a terra que eu prometi. Eu estarei com você. Irmãos, escute isso. Tem um povo escravo, tem um povo caminhando para o inferno, tem um povo vivendo um evangelho falso, tem um povo dentro da igreja vivendo um evangelho falso, tem um povo vivendo a vida de qualquer jeito. Eu e você somos chamados para pregar o verdadeiro evangelho. Eu e você somos chamados para orar, para buscar, para evangelizar, para pregar, para falar na internet, para falar onde você está. Nós somos chamados, nós somos a geração que é chamada para isso. Deus está com você. Para de dar desculpa. Para de falar assim, eu vou chamar os universitários. É você. É você. Cada um de nós. Cada um. Deus quer surpreender você. Só está faltando você mover um pouquinho. Está faltando você renunciar um pouquinho. Faltando você parar para ouvir Deus. Moisés vai, como nós conhecemos. Ele vai falar com o faraó, ele vai falar com os anciãos, ele vai falar com o faraó. E o Senhor, e ele pergunta para o Senhor, mas como eu vou chegar lá e falar com os deuses dos meus pais mandou? Qual é o seu nome? Eu sou o que sou. É assim que você vai falar para eles. Eu sou o que sou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Versículo 13. Moisés disse para Deus, eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, eles disser, o Deus dos seus pais me enviou vocês, eles vão perguntar qual é o nome dele. E então, o que lhes direi? Deus disse, eu sou o que sou. Eu sou o que sou, quer dizer, eu sou ação, eu sou poder, é o ser e estar. Eu sou o que você precisar. Eu sou a cura, eu sou a provisão, eu sou a transformação, eu sou a luz, eu sou aquele que te alimenta, eu sou aquele que sustenta. Eu estou com você no vale da sombra da morte, eu estou com você no céu, eu estou com você aonde for. Eu estou, é o Deus, é a ação de Deus no meio dos homens, é a manifestação de Deus no meio dos homens. É isso que você vai dizer. Tem um Deus agindo, tem um Deus vivo agindo. Eu sou o que sou. Aleluia, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Continuando no versículo 14, ele disse mais. Deus disse, eu sou o que sou, e disse mais. Ele diz mais um pouquinho. Assim você dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos meus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Você sabe o que quer dizer aqui, que ele está falando aqui, ó? Você dirá aos filhos de Israel, o Senhor. Para nós aqui é o Senhor, né? Mas aqui é o Yahweh, ou Yahvé. É essa palavra que muitas vezes é difícil de pronunciar. Yahweh. É aqui que ele se revela um nome que ele não tinha revelado ainda. Na palavra é para Moisés e para esse povo que vai ser liberto. Deus está dizendo, é esse Deus que está agindo. É um tempo de maior intimidade com Deus. A geração de Moisés ficou tão longe. A geração de Davi ficou tão longe. A geração dos discípulos ficou tão longe. Chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez onde Deus quer se revelar como nunca antes na terra. Chegou um tempo ali que Moisés está conversando com o Senhor.
E o Senhor vai dizer para Moisés, Êxodo 6:3. Moisés, eu apareci para Abraão, para Isaac e Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Abraão foi um amigo de Deus. Isaac e Jacó, os patriarcas. Eles me conheceram, Moisés, como Deus Todo-Poderoso. Mas agora para você e para a sua geração, eu estou mostrando uma faceta do meu nome, de quem eu sou, que eles não conheceram. É um nível maior de profundidade. Porque eles viveram experiências gloriosas, mas é a geração de Moisés que vê Deus queimando no fogo. É a geração de Moisés que vê um fogo andando com eles por 40 anos. É a geração de Moisés que vai ver um fogo fumegando. Deus, irmãos, e o que Deus tem revelado para a nossa geração, a gente precisa sair do lugar, a gente precisa desligar tudo, a gente precisa tirar a sandália dos nossos pés, a gente precisa dizer, eis-me aqui, a gente precisa entender que não tem a ver com a gente, tem a ver com Deus. Senhor, eu quero te conhecer, Senhor, se revela para nós, se revela para esse povo aqui da Novo Tempo, se revela, Deus. Oh, Senhor, nós queremos te ver, nós queremos mais do Senhor. Oh, Deus vivo. Oh, Deus vivo, não nos deixa conformar, não nos deixa acostumar com a rotina, Senhor. Não nos deixa acostumar com a mesma liturgia, Senhor. Não deixa a gente viver, Senhor, de checklist. Nós queremos a Tua presença, nós queremos a novidade do Senhor. Lá na sua cozinha, irmã Maria, Deus vai começar a fazer grandes coisas. Irmã Maria começou a fazer culto doméstico com a Taíne e com a Duda. E ela mandou um videozinho, eu vi as meninas ali com sede da palavra. Começou só a Duda, a Taíne também embarcou, né, Tatá? E foi ontem, e foi Maria Alice também. É nesse lugar que Deus vai marcar a vida dessas meninas. Nós nunca vamos mais esquecer o que Deus vai fazer. É isso, irmãos. É na sua mesa, talvez. Tem oração na sua casa? Tem conversa sobre Deus na sua casa? Precisa ter, porque tem um fogo querendo acender lá. Tem um fogo querendo acender lá. Mas vamos lá. E esse Deus de aliança cumpre a promessa. Moisés vai, é usado com milagres, sinais, prodígios, maravilhas. O povo sai do Egito, o mar vermelho se abre. Ele vai então com esse povo no deserto. E quando o Senhor chamou ele lá na sarça ardente, o Senhor falou algo para ele. O dia que chamou ele na sarça, o Senhor disse assim, deixa eu ver qual versículo que é. 9. 12. O que o Senhor disse para ele? Então Moisés perguntou, quem sou eu para ir a Faraó tirar do Egito os filhos de Israel? O que Deus respondeu? Eu estarei com você. E diz mais, e este será o sinal que eu enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus aonde? Neste monte. Passa um tempo, está lá. Moisés de novo no monte, mas agora ele não está sozinho, ele está com todo o povo que saiu do Egito, e o Senhor falou assim, agora eu estava no fogo para falar com você, mas agora eu quero descer de novo, eu vou descer no monte, porque eu quero falar com os meus filhos de Israel, porque eu quero chamá-los, eu quero fazer deles uma nação de sacerdote, eu vou descer de novo, irmãos, esse é o Deus do fogo, e nós conhecemos essa palavra, Êxodo 19, 16 ao 20, vamos abrir rapidão. Oh, aleluia, é o Deus que vem no fogo, e ele instrui Moisés, olha, você precisa delimitar esse monte, não pode passar de lá para cá, porque é a proteção do fogo, é a proteção de santidade, não pode passar nenhum animal, porque eu quero descer, eu quero falar com o meu povo.
E sabe que o povo diz, que os estudiosos dizem que esse dia foi o dia do noivado de Deus com Israel. Ele veio fazer aliança com Israel, dizendo: a partir de agora vocês são o meu povo. Eu estou fazendo uma aliança com vocês. Só que o casamento vai acontecer na vinda do Cordeiro. Aleluia. Abriram aí? Deus desce na montanha, versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte, ouviu um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial, o que aconteceu? Tremeu de medo. É uma presença muito gloriosa. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro com Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava. Todo o monte Sinai pegava fogo, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. Você consegue conceber essa imagem na sua mente? E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. E trombeta está ligada a um chamamento. E Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte. Moisés foi até lá. E ali ele vai dar a lei para esse povo. Um convite de Deus. É um tempo de fogo nesse lugar. Mas não é um fogo para você temer de medo, é um fogo para você temer de tão gloriosa é essa presença. Nós conhecemos a palavra. O povo ficou com tanto medo que não quis mais ouvir a voz de Deus diretamente. Falou: Moisés, fala você com a gente. A gente tem medo. Chegou um tempo que nós não podemos, devemos temer. Deus fala. Deus fala através de uma criança. Deus fala em qualquer lugar. Deus fala no almoço. Deus fala no banheiro tomando banho. Meu filho teve um reencontro com Deus no banheiro tomando banho, que mudou a vida dele para sempre. Ele entrou para tomar banho, ficou 1h30 naquele chuveiro, porque ele não conseguia sair do lugar. Ele caiu de joelhos e línguas invadiram a vida dele. E Deus começou a falar com ele: eu te escolhi do ventre da sua mãe, porque ela te consagrou para mim. Deus faz isso. Há um fogo de Deus aceso. E Moisés, então, vai passar a sua vida, ele nunca mais consegue viver sem essa presença. Ele nunca mais consegue viver sem a presença. É aquele que vai falar com Deus sempre face a face. É aquele que, quando o povo peca e o Senhor falou assim: ó, eu não vou mais com vocês, levar vocês para a terra prometida, vou mandar um anjo. Ele fala: Senhor, se o Senhor não for, eu não saio desse lugar. Eu não quero anjo, eu não quero nem outra coisa, eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Deus está chamando um povo que não se conforma de ver anjos, o que é glorioso e maravilhoso, mas é alguém que quer ver a face do Senhor, é alguém que quer ver o Cristo, é aquele que quer ver o Cristo que revela o Deus Pai, o resplendor da glória do Pai. Nós não queremos outra coisa. Campanhas, aquele que adivinha o meu CPF, que não preciso disso, eu preciso da face do Senhor, eu preciso da presença do Senhor, e sem essa presença não dá para fazer culto, sem essa presença não dá para fazer nada. Dá, tem gente que faz, mas para aquele que ama o Senhor, não tem como. Naquele que vive com o Senhor não tem como. E a gente vai ver o fogo acompanhando a palavra de Deus. Nós vamos ver que quando o Senhor coloca ali as instituições para colocar o altar no templo, esse fogo ninguém acende. O próprio Deus manda fogo e coloca no altar. E ele fala: esse fogo tem que queimar continuamente. Vocês têm que abastecer de lenha. Vocês têm que abastecer de lenha. Irmãos, Deus está hoje te dando um chacoalhão para a gente sair da mesmice. Você precisa abastecer de lenha. Oração, jejum, louvor, palavra, confissão, igreja caseira, relacionamento, fogo, fogo no altar, fogo no altar. É o Deus que lá na frente, quando Salomão acaba de fazer o templo do Senhor e faz a dedicação de adoração e sacrifícios, Deus responde pelo
fogo. Segundo Crônicas 7:1-2, quando Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Eu clamo por esse fogo na Novo Templo, eu clamo por esse fogo na minha casa, eu clamo por esse fogo na sua empresa, eu clamo por esse fogo na sua cozinha, eu clamo por esse fogo que vai te marcar para uma nova estação. É Deus que, quando Elias, aquele povo estava adorando Baal, Elias vai fazer um desafio a Acabe. Como é que Deus responde para mostrar que Ele é Deus? Ele responde por fogo, desceu fogo do céu. Como que Elias é levado ao céu, passa uma carruagem de cavalos de fogo, e ele é levado num redemoinho. É o Deus do fogo, é o Deus da santidade, é o Deus do poder. João Batista diz, eu batizo com água, mas está vendo um aí que vai batizar com fogo, e esse é Jesus Cristo. No Novo Testamento, Jesus vai e disse assim, olha, eu vou, mas vocês não se ausentem de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E num belo dia eles estão no cenáculo, o que acontece? Veio o poder do Espírito Santo através de línguas repartidas como que de fogo. E é esse fogo, irmãos, do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, que está sobre a vida de cada um de nós. E eu clamo, Senhor, aumenta o fogo neste lugar, aumenta o fogo nos corações, aumenta o fogo, Ramanás. Um dia, na presença do Senhor, tudo que a gente fez, as nossas obras, diante do julgamento, vão passar pelo fogo. E o que era palha vai embora, o que a madeira vai embora. O que nós estamos fazendo de significativo para Deus? Porque o fogo vai mostrar. Nosso Deus é fogo, o trono dele é de fogo, a sua palavra é fogo. E eu volto aos Hebreus para concluir. Hebreus no capítulo 12. Hebreus no capítulo 12. A partir do 14. Como eu já falei, o que eles estavam vivendo naquela época. Estavam regredindo, estavam desistindo ao invés de avançar. E o escritor vai mostrar que eles têm que continuar pela fé. O autor vai mostrar que Jesus suportou a cruz, nós temos que continuar também. Ele vai falar que o pai corrige, o filho que ama, a gente tem que entender que aquele que ama está nos chamando para isso. E no 14 ele vai dizer, procurem viver em paz com todos, e busca a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, vocês não chegaram. Ele está dizendo, vocês não são como o povo do Sinai. Aqui ele vai fazer uma comparação entre o Sinai e o Sião. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de tais palavras que aqueles que ouviram lá naquela época pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Foi isso que eles ouviram lá. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse, eu estou apavorado e trêmulo. Agora para vocês aqui, Hebreus, o versículo 22 está dizendo, agora para vocês aqui, Hebreus, e eu estou dizendo, agora para nós aqui, meus irmãos da Novo Tempo. Aquele lá foi para eles, nós estamos agora na época da graça no Sião. E mesmo assim a gente não se rende? Olha aqui, pelo contrário, vocês chegaram aonde?
ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a milhares de anjos. Vocês chegaram à Assembleia Festiva, à igreja dos primogênitos, arrolado nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos e aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Irmãos, isso daqui não é porque Deus retrocedeu, Deus aumentou. Deus está nos levando a um lugar glorioso. Deus está mostrando que essa igreja vai viver uma eternidade gloriosa através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus está apontando para uma nova aliança que nasceu aqui, que começou aqui com Jesus Cristo. Ele está dizendo isso em Hebreus, vocês não podem retroceder. Olha o versículo 25, tenham o cuidado e não recusem ouvir o que ele fala. Ele quem? Ele quem? Deus. Aquele povo não quis ouvir no Egito, no Sinai. Fala, Moisés, fala você, a gente tem medo. Vocês estão no Monte Sião, o monte de glória. Então tenha cuidado para vocês não recusar a ouvir o que ele fala. Pois se os que se recusam a ouvir, quem divinamente os advertia na terra, não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra. Mas agora ele promete, dizendo mais uma vez, eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, 27, ora, as palavras, mais uma vez, entre aspas, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Por isso, nós que estamos vivendo nesse tempo do reino de Deus, inabalável, retenhamos esse evangelho, retenhamos essa graça e de verdade sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Por quê? Por quê? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Vamos ficar em pé. Esse é o que Deus está falando para nós. Então, o fogo consumidor continua agindo. Eu quero dizer para nós nessa manhã que Deus é amor, mas Ele também é um fogo consumidor. Que o fogo pode te purificar, te aquecer, te levar em carruagens. Mas o fogo pode consumir. O autor de Hebreus está repetindo o que Moisés falou em Hebreus capítulo 4. Você sabia que quando o Moisés chegou perto da terra prometida, ele repetiu para o povo tudo de novo, todo o ensinamento de novo? O livro de Deuteronômio é uma repetição. E ele está lembrando esse povo. Povo, vocês lembram como Deus se manifestou na montanha, no Monte Sinai? Para vocês obedecerem. Ele vai dizer, cuidado, porque Ele é um fogo consumidor. Feche seus olhos. Há um chamado do Senhor para marcar a nossa vida nessa manhã. Há um chamado do Senhor para nós nos aproximarmos diante de Deus da forma que Ele é digno de que nós nos aproximemos. Tira a sandália dos seus pés. O Senhor é santo. No Sião, um dia nós vamos cantar o Senhor. Nós temos Jesus, um Deus que fala. Para nós ouvirmos, Ele não precisa falar na voz de trovão em cima do monte que fumega. Para
nós o fogo precisa ser reconhecido. Talvez nas coisas simples e ordinárias. Quem sabe ficou mais difícil discernir do que ver um monte tremendo e pegando fogo por inteiro. Deus está chamando você para parar tudo. Deus está chamando você para prestar atenção. Deus está chamando você, talvez, para um pit stop nessa correria que está a tua vida. Essa mente cheia. Deus está te chamando para renúncias, para entregas, porque Ele quer te levar a uma nova estação. Deus quer te levar a uma nova estação. Deus quer se revelar para você de uma forma inédita. Um fogo poderoso. Esse Deus, o juízo dele vai ser difícil na volta da segunda vinda. Para aqueles que não se entregaram ao Cordeiro Jesus Cristo, ele vai ser um fogo consumidor. Oh, meu irmão, nós não podemos brincar com o fogo da presença. Deus é santo, Deus é digno, Deus é maravilhoso. Deus é amor. Deus é amor, mas não confundamos a graça com uma graça barata. Essa graça custou muito caro, custou o sangue do Cordeiro Jesus. Deus está te chamando para algo extraordinário. Quem é aquele que vai dizer nessa manhã: eis-me aqui, porque Deus está chamando o teu nome? Eu não sei quais são as decisões que você vai tomar nessa manhã, mas eu quero te dizer, não fique só na decisão, começa a se mover, porque quando você se mover, não vai depender mais de você. Há um derramar do Senhor, um fogo do Senhor, uma marca do Senhor sobre a tua vida, e você vai ver o extraordinário. Você vai ver o extraordinário no ordinário da tua vida, nas ruas, no metrô, na sua casa, na igreja. Há uma revelação maior do fogo de Deus.